Muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito importante: tempo encerrado. Hoje o Senhor falou muito forte comigo sobre ciclos. Por que sobre ciclos? Por que que é tão importante a gente entender sobre esse assunto? Primeiro a gente vai entender sobre o que é um timer. O timer, ele é um temporizador, um tipo de relógio especializado com a função de controlar a sequência de um processo. Então, vamos dizer que ciclos são processos. E o encerramento de ciclos tem um time que Deus nos dá para que a gente entenda quando iniciar e quando encerrar um tempo. Alguns fornos, eles têm um time. As donas de casa sabem disso, né? Para justamente sinalizar ali que findou o processo de cozimento. Alguns perus também, eles vêm com um botãozinho interno, que quando a gente cozinha e termina o cozimento, aquele botãozinho vermelho sai para fora, mostrando ali que o tempo do processo do cozimento acabou. E se a gente não tirar o peru do forno, vai queimar. Se a gente tirar antes do timer, mostrar que já está cozido, a gente vai ter um alimento cru. E nem cru nem passado do ponto, torrado, né? Queimado, é saboroso. Nós precisamos saber o tempo certo do fim do processo do cozimento para que a gente tenha um alimento saboroso. Então, a vida também é assim. Há ciclos que a gente precisa entender que já foi encerrado o processo. E você precisa ir para um ciclo novo ou até reiniciar um ciclo. E se a gente deixar passar ou tirar antes do tempo, nós vamos ter problemas. Na vida é assim, né? A gente tem que ter o timer correto. Os ciclos, eles são iguais. Quando chega o tempo, a gente precisa andar, precisa continuar nossa vida. Aqui o texto de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 3, eu quero ler com vocês. Olha só o que que diz aqui, que interessante. Versículo 1, 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. O versículo 4 diz: há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, aqui mostra que Deus ele também nos ensina isso, que há tempo para tudo, há um tempo para tudo. E no caso, por exemplo, aqui fala, né, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Se a gente faz uma plantação, o que é que vai acontecer? Se tirar o fruto antes da época, o fruto vai estar, não vai estar maduro, né? Não vai estar pronto para ser utilizado. E se a gente esperar muito tempo, esse fruto vai apodrecer no pé ou vai vir um outro animal e comer. Então, tudo tem que ter o timing, tem que realmente ter um momento certo para a gente entender qual é a hora de fazermos as coisas. Então, como saber se chegou o fim de um ciclo em minha vida? Como saber se chegou a hora certa de encerrar algo, né? E a hora certa de resolver algo, findar, finalizar. E a gente precisa entender bem isso para que a gente flua na vida, para que a gente não fique atrasado nos propósitos de Deus e naquilo que Deus ele quer para mim e para você. Muitas vezes por falta de sabedoria e discernimento de encerrar o tempo, entender que acabou, que o tempo encerrou, nós temos dificuldade de nos posicionar e vamos colher as consequências disso, porque quando a gente não toma as decisões certas na hora certa, nós colhemos, infelizmente, sobre o atraso ou a antecipação de determinada coisa. Então, Deus nos colocou dentro de nós um temporizador, uma bússola para nos guiar. Como assim, Elida? Assim como o luzeiro do dia, que é o sol, nos guia, o luzeiro da noite, que é a lua, nos guia, assim é o Espírito Santo e a Bíblia, a palavra de Deus, para nós. Nós que temos uma fé, que nós temos a conversão no coração, nós temos intimidade com o Senhor. Nós buscamos ouvir a voz do Espírito Santo. E como isso é possível? Bom, no passado Deus usou até uma jega, né? Uma mula, para falar com Balaão. Deus pode falar com o que ele quer, na hora que ele quer, porque Deus não tem caixa, a gente não pode dizer o que Deus tem que fazer. Ele é o grande eu sou e o todo-poderoso. Mas o que nos deixa afinados, o ouvido afinado para ouvir o Espírito Santo é intimidade, é entrega, é oração,
é busca, é jejum. Então, quando a gente abre mão, a gente vive em obediência, a gente renuncia os nossos prazeres carnais para adorar o Senhor, então Ele vai se aproximar de nós, porque nós também estamos dando o primeiro passo, nos aproximamos dele. Quando nos tornamos amigos de Deus, o Espírito Santo, nós somos muito mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas quer dizer que o Senhor não pode falar com outra pessoa, qualquer outra pessoa, mesmo que não tenha tanta intimidade? Sim, porque Deus colocou essa voz da consciência dentro de nós. É essa voz dentro de nós, do que é certo e do que é errado, é o Espírito Santo. E todos temos a possibilidade de sermos guiados pelo que é certo e que é errado. Nós temos essa voz interior dentro de nós, essa impressão forte. E quando o Espírito Santo ele traz essa impressão forte, ele quer nos falar algo. Quando tem alguma coisa que está nos incomodando, nos inquietando, tirando a nossa paz, vez por vez, sobre um assunto, escute essa voz. Talvez seja o Espírito Santo falando com você que algo está errado. Eu não sei aqui mas eu já aconteceu algumas vezes quando eu sinto que vai acontecer alguma coisa ruim ou que alguma situação ali no momento não é legal, um assalto, alguma coisa assim, aí eu já oro e já mudo o meu percurso, alguma coisa assim, porque o Senhor ele nos dá esse time, né? E quando o Espírito Santo ele está nos trazendo muito sobre um assunto, fique atento, provavelmente é um fim de um ciclo ou o fim de alguma coisa, ou algo não está legal, que o Senhor está te trazendo atenção. Segunda maneira que o Senhor fala conosco, além dessa impressão forte, né? Deus também ele usa pessoas para confirmar aquilo que ele já disse no nosso íntimo, no nosso espírito. Por exemplo, quando Samuel era jovem e ele estava ali no templo, o Senhor ele chamou Samuel várias vezes e Samuel não sabia reconhecer a voz de Deus, porque ele era jovem, estava em treinamento. E quando ele entendeu que era o Senhor querendo falar com ele, disse a Samuel: volte e quando ele lhe chamar, fale: Senhor, pois eu sou teu servo, estou aqui, pode falar comigo. Esse relato está em 1 de Samuel, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Então, o Senhor ele pode usar pessoas para confirmar aquilo que ele já colocou no seu espírito. E quando você for orar também, peça ao Senhor, né, para falar com você. Em vez de você chegar na oração só falando, falando, tire um tempo e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que você me direcione para a direita, para a esquerda. Eu quero ser dependente de você. E então, o Espírito Santo vai começar com o tempo que você criar essa intimidade, falar contigo. Então, a gente tem que ficar atento a essa voz. Terceira forma, a Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e nos serve para nos orientar, nos corrigir, nos edificar, nos exortar. Então, se toda a Escritura, ela é a palavra de Deus e ela é inspirada, o Espírito Santo também, ele vai te guiar no assunto dentro da palavra. Então, se você quer tomar uma decisão, quer encerrar um ciclo, entende que aquilo ali precisa de uma confirmação, uma testificação, pesquise sobre o assunto na Bíblia, veja quais são os princípios que estão envolvidos com aquela situação. Então, os ciclos na Bíblia, eles são de 7 em 7 anos, porque Deus criou tudo, né? Deus criou tudo em 7 anos, em 7 dias, que a gente sabe que não são dias literais, porque um dia para Deus é como 1000 anos para nós, mas Deus descansou, né? Depois do sétimo dia. Então, as voltas de Jericó, só depois da sétima volta, né? Josué, ele viu ali a queda dos muros. Então, geralmente, há ciclos que se iniciam e se fecham de 7 em 7 anos. Prestem atenção sobre isso. E aqui a gente vai falar sobre 7 ciclos. Primeiro, o ciclo de aprendizagem. O ciclo de aprendizagem, você vai absorver conhecimentos e adquirir habilidades. O ciclo de servir vai ser a época que você vai entender propósitos, você vai ter novos talentos, recursos, você vai aprender a contribuir com a sociedade, com as pessoas. Tem ciclos de aliança, que é construir conexões, nutrir bons relacionamentos. Quarto, da oportunidade. Nesse ciclo vão vir tomadas de decisões. Deus vai te tirar dos lugares confortáveis, a você e a mim, para tomar decisões, para gerar mudanças e crescimento. Perseverança, esse ciclo traz desafios, mas Deus nos ensina superações. O ciclo da exponencialidade é o ciclo onde a gente vai expandir, aumentar as nossas tendas, colher os nossos frutos.
E sétimo, o ciclo de descanso, onde a gente vai refletir tudo o que foi ganho na nossa vida, o que conquistamos, e vamos renovar, descansar, para renovar as nossas forças, para reiniciar o ciclo do aprendizado. E aí, sempre vai ser assim, né? Então, entenda qual é o seu ciclo, entenda em qual tempo a sua vida está, quais são os ciclos que precisam encerrar, quais são os ciclos que precisam iniciar, e não perca o time, não perca o tempo para não atrasar as promessas na sua vida, não perca o time, deixando de se posicionar por alguma situação quando Deus às vezes quer te dar algo e você está segurando o velho. Deus não vai te dar algo novo quando você não abrir mão do velho. Então, por isso que o tempo se encerrou. Se o tempo se encerrou em alguma situação da sua vida, não atrase mais as bênçãos. Muitas vezes nós queremos as respostas das nossas orações, mas não ouvimos o Espírito Santo e não entendemos que o ciclo se encerrou. Então, seja no sentimental, no profissional, no espiritual, o Espírito Santo é o nosso guia. Se encerrou, não tenha medo, porque o Senhor, ele nos dá o como das coisas. Mas se eu e você não confiarmos, a nossa vida ficar estagnada, vamos passar do ponto, vamos perder o time e vamos começar a colher coisas amargas nas nossas vidas, assim como é o alimento quando é passado, que é queimado. Fica aqui esse vídeo falando sobre essas coisas. Eu creio que o Espírito Santo ele sabe a quem vai chegar essa mensagem. Quando o Senhor coloca uma mensagem no meu coração muito forte, como foi essa, sobre ciclos, temporizador, sobre tomadas de decisões, encerrar e terminar coisas, é porque eu e você precisamos fazer isso sempre, repensar e refletir nas nossas vidas. Um abraço, fique com Deus. Espero que esse vídeo te ajude nas suas tomadas de decisões. Que Deus abençoe.